Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Giro do Agro. Nesse episódio a gente traz informações relevantes, informações econômicas relacionadas ao nosso agronegócio. Então a gente está sempre trazendo essas informações que foram relevantes, impactantes aí na última semana e fazendo esse link com as áreas econômicas, com as áreas política, com a área do agronegócio e a importância dele para a nossa balança comercial, para a nossa economia. Notícias importantes aqui de crise na produção de alimentos no mundo. Ali tem Sri Lanka e Holanda, os principais ali dando, aquele famoso trigger que a gente chama ali de preocupação quando a gente fala de produção alimentar. Diego, o que você viu disso aí? O que você está achando? Essa semana a gente teve, que ficou em evidência na mídia aí, a fuga do presidente do Sri Lanka, Desde o ano passado houve uma política do governo local na qual eles decidiram, numa cartada política do governo, simplesmente impor à população, impor aos produtores que a agricultura fosse 100% orgânica, Os caras sentam lá numa reunião, os políticos, sentam lá numa reunião, no escritório e decidem, nossa agricultura agora vai ser orgânica. Então, o governo proibiu a importação de fertilizantes e agroquímicos no país, simplesmente porque nós queremos uma produção 100% orgânica. Só que o país não ofereceu condições para os produtores, não ofereceu subsídio, não ofereceu uma tecnologia adequada, não deu um suporte, A gente sabe o quanto é difícil se produzir de forma totalmente 100% orgânica, Então, isso gerou uma série de protestos no país, um país que já vem assolado aí por políticas econômicas desastrosas. Houve um protesto de agricultores, E a população foi chamada às ruas para estar protestando contra essas imposições, do governo. Então, isso levou ao que no país? Uma restrição da oferta de alimentos, uma elevação do preço desses alimentos e uma crise alimentar, sem precedentes aí no país. Inclusive, agora foi indicado, como a gente viu aí, o presidente do parlamento, que inclusive tem relações com o presidente que fugiu, do país. Então, mudou de 6 para meia dúzia, É político sendo político, Sempre mudando de poder, mas ali trazendo um bom amigo ali atrás. Exato. E a gente teve também na Europa, uma notícia impactante, relevante, na Holanda, principalmente seguindo uma ideia da União Europeia de redução da emissão em 30%, 50% das emissões de nitrogênio, foi imposto para que os produtores diminuíssem a pecuária, O país, a Holanda, a gente sabe que é um país com vocação agrícola, Sempre teve terras muito agrícolas no país, produz bastante, tem uma pecuária de destaque e os produtores também foram às ruas protestar, manifestar, A gente viu várias fotos aí correndo nas redes de produtores indo com tratores, com maquinário agrícola para as ruas para protestar. Por quê? A gente sabe que sempre essas imposições de governo, sentar e dar uma cartada, uma canetada, ela inviabiliza o agro, E diante de um cenário no qual a gente tem uma crise econômica mundial, inflação, aumento de preço de alimentos, aumento do custo de energia do petróleo, então a gente já tem naturalmente uma tendência de alta no preço dos alimentos, Então, quando os políticos vêm e chegam assim com uma canetada, mas que tipo de incentivo você vai dar para esses produtores? A culpa toda agora das emissões vai ser paga pela pecuária, E a gente sabe que lá na frente a população vai sofrer com esses impactos aí dos políticos, tanto Sri Lanka quanto Holanda, Tá interferindo dessa forma tão agressiva a agropecuária, o agro como um todo, sem um entendimento melhor, de como funciona o agro, questão ali de fertilizantes, a questão ali de emissões de nitrogênio. Tem que ter um entendimento, não é só falar vamos simplesmente acabar com tudo isso e vamos ser de outra forma. Você tem que ter um entendimento, fazer processos, explicar como é que funcionam os processos, porque senão todo o país ali, toda a economia do país vai sofrer com esses ajustes aí, Diego? Exatamente. É algo que todo mundo sofre, o consumidor no final
paga a conta por conta de uma determinação da União Europeia que simplesmente quer definir essa redução nas emissões. E chegou-se, né, a falar até em estatização das fazendas do país, né? E isso reverberou em outros países. A gente teve manifestação de produtores na Itália também, né, que compõe a União Europeia. Então a gente vê como que uma notícia ali pontual num país repercute principalmente na Europa, que depende da importação de vários alimentos, e aqueles países como Ucrânia, Holanda, que são países com vocação agrícola, que abastecem a prateleira de vários outros países, impacta fortemente, né? Não, sem falar que você tem essa questão de colocar a culpa agora da inflação, de uma possível recessão nos alimentos, que está tendo excesso de produção de alimentos. Pessoal, se tem produção de alimento, tem demanda. Então, não vamos exagerar também nisso, né? Colocar a culpa no alimento ou que a culpa é do agro, porque não é. Então, vamos entender melhor como funcionam fluxos econômicos, vamos estudar um pouquinho melhor sobre como funciona toda a cadeia. Não é simplesmente falar que a culpa agora é do gado, a culpa, por exemplo, é que tem que ser tudo orgânico, que vai tudo melhorar, vai ficar tudo mais barato, vai ficar tudo mais simples, que vamos ser autossuficientes. Estados Unidos, China não é autossuficiente, tem muita importação de produtos, grãos, cereais, porque não consegue ter sua produção total para suprir sua necessidade. Então vamos ter esse entendimento que não vai ser assim que as coisas vão melhorar e que a situação vai melhorar na frente. E até dar uma sequência nisso, né, Diego? A gente pode falar sobre a crise do estoque de petróleo, gasolina e diesel no mundo, que é mais uma questão ali de dar sequência de você querer drasticamente mudar um driver econômico, energético, global, simplesmente falar, não vamos ter mais produção de petróleo, não vamos fazer mais extração, não vamos ter mais carros a combustão, porque isso está acabando com o mundo. A culpa do aquecimento global são desses derivativos. Pessoal, não é da noite para o dia, né, Andrew? A gente viu no caso da Alemanha, na época das usinas de Fukushima, né, naquele acidente que a gente teve no Japão, e simplesmente o Partido Verde alemão, e juntamente com outra bancada, decidiu, não, vamos desligar todas as nossas usinas nucleares. Ah, legal, beleza, mas o que nós vamos usar? Vamos importar o gás russo. Então o país ficou totalmente, um país do tamanho e da importância da Alemanha, ficou refém de quem? Do Putin, né? E agora então, a gente está vendo os impactos dessa dependência. Exatamente, o Putin simplesmente numa canetada, ele pode simplesmente ir lá, fechar o registro e cortar o gás que numa época de inverno serve para esquentar os lares dos alemães, o gás é usado, é a matriz energética hoje da Alemanha, simplesmente devido a uma cartada, uma canetada que impactou, está gerando impacto hoje, 10 anos depois daquele acidente, né? E a gente já está vendo os impactos disso aí. Não, sem falar que tem um lado bom dessa história do Putin, é que ele conseguiu fazer com que o pessoal da União Europeia e vários outros governantes ali entendessem que o gás natural é uma tecnologia verde, é uma energia verde, né? Não é um poluente que vai acabar com o mundo. Então, até você vê a ignorância do ser humano, ou na verdade, eu nem chamo de ignorância, porque esses políticos eles não são ignorantes, nem um pouco. Eles são muito espertos nos negócios para eles e não para os outros, né? Não para a população. Que no entanto a gente vê o que? Atualmente a gente tem crise de estoque de petróleo. Tem correlação com a guerra Ucrânia e Rússia? Com certeza tem. A Rússia representa mais de 11% da extração de petróleo e dos seus derivativos no mundo. Mais de 11%, um país, né? Você falar que você tem a Gazprom ali, que é uma das maiores empresas de energia do mundo. Você tem os oligarcas russos ali, dos magnatas do petróleo, também são um dos maiores do mundo. Então você tem o que? No fim de maio, o preço médio do litro do óleo diesel comum chegou a quase R$7 aqui no Brasil, o maior valor registrado na série histórica pela ANP. E a maior diferença histórica também para a gasolina, né? Que a gente teve a diminuição da gasolina graças à questão do ICMS, que foi levantado e foi sancionado, né? Então o pessoal estava fazendo muito esse paralelo. Gente, é a primeira vez que a gente vê o diesel custando tão caro, né, comparativo
comparado com a gasolina. Inclusive, a gente vai ter até aí uma medida do governo que vai fornecer um auxílio caminhoneiro, né? Os caminhoneiros aí durante alguns meses para estar dando esse suporte, esse subsídio para os caminhoneiros para estar fomentando, né? Não deixar eles tão refém desse aumento de preços, né? Exatamente, até porque também ali eles fazem todo o transporte ali, seja do agro, seja produtos industriais, seja maquinários, então assim, eles fazem toda a malha de transição, então se para eles vai ficar muito caro, para o consumidor final o preço vai ficar muito mais caro ainda. Né? E vale ressaltar essa questão do estoque de petróleo, que é uma crise energética global, a gente, como o Diego falou, tem mais de 10 anos onde não há investimentos na área de energia de petróleo. Então, como você não tem investimento por um longo tempo nesse segmento energético, agora que você tem uma necessidade muito grande dele, é óbvio que você não vai conseguir da noite para o dia instalar o dedo e começar a ter uma extração de petróleo de forma absurda, como o Biden, o presidente norte-americano, ele está querendo, porque ele está querendo correr atrás, porque a inflação dos Estados Unidos é uma das maiores em 40 anos. Então ele sabe que isso tem um impacto muito grande para a sua política, para o seu governo, quem sabe uma possível reeleição. E tendo essa visão, eles foi essa semana lá na Arábia Saudita fazer um pedido, quase que implorar para a Arábia Saudita aumentar a sua extração em mais de 15 milhões de barris de petróleo por dia, só que isso não vai acontecer da noite para o dia. E eu lembro que a gente teve em 2020 um contrato futuro do petróleo, o Brent, se tornando negativo. E ninguém ajudou a Arábia Saudita ou as grandes empresas de petróleo no mundo quando aconteceu isso. E agora que o mundo tem essa necessidade urgente de energia, do petróleo, dos seus derivativos, está todo mundo implorando para que eles resolvam as soluções do mundo. Pessoal, os sheiks estão com o mundo na mão, né? Quase isso, é o sheiks e o Putin, né? E os chineses ali por trás, ali escondidos, só fazendo as marionetes. Então, assim, uma das energias mais importantes que a gente tem é o petróleo e seus derivados, derivativos ali, não tem como negar isso. Pode ter energia melhor? Tem energia nuclear, só que o ESG acha que a energia nuclear é muito ruim, e na verdade não é, faltam só estudos para vocês terem entendimento que a energia nuclear é a melhor de todas. Exemplo disso, temos mais de 3 usinas nucleares ali rodando na China, então vale a pena abrir o olho sobre esse entendimento. E como o Diego falou, na Alemanha voltou para onde? Queima de carvão, para ter energia, por conta do quê? Do Nord Stream que tá, do Nord Stream 1 e do 2, que a Rússia tem todo o controle ali, tem todo o poder nas mãos de estancar a torneira, não vai ter mais gás, não vai ter mais energia para o principal país da União Europeia. Gerando mais rapidamente eles já buscaram o quê? Uma fonte altamente poluente, que é o carvão, né? Exatamente, que é o que eles são bons, né? Que é o que ainda tem disponível, porque as usinas nucleares, o governo SG da Merkel mandou fechar e desativar tudo. Aí agora que, na verdade, que era a energia mais limpa, era renovável, não tem mais porque a cultura ESG falou que não era bom. E agora que você necessita, vamos para onde? Vamos pro pior de todos, o carvão. Vamos queimar carvão, né? Nesses momentos, eu falo assim, não, porque foi uma necessidade. E aí, quando você vai entender os pormenores, questões políticas, geopolíticas, negociações, a gente vê que é igual Sri Lanka, o presidente foge, mas o melhor amigo vira o atual presidente. É a política girando através ali do grupinho. Né? A gente sabe que vários membros do parlamento naquela época tinham ligações com um gasoduto, né, que vinha da Rússia. Então eram parlamentares, eram políticos alemães que tinham interesse por detrás, né? Exatamente. Não era só simplesmente vamos salvar a nossa população de um possível acidente nuclear, que a gente sabe que ocorreu, que são sérios, mas né, vamos lá, né? Quantos acidentes nucleares ocorreram e quanto de emissão a gente tem através da queima de combustíveis fósseis, né?